Até que eles começam a descobrir o Brasil, porque alguns já tinham parentes aqui, já tinha gente que tinha vindo para cá, e essa comunidade sefaradi expulsa dos países árabes começam a vir para o Brasil, principalmente nos anos 1950, que eles vêm para cá. Teve uma primeira imigração do Líbano, um pouco da Síria, de 1910, 1920, que são os Nigri, são Zitouni. Esse pessoal veio em 1910, 1920, porque não era, apesar de o Líbano estava em paz, mas não era um país que tinha muito futuro, então muitos acabaram vindo para cá. Então esses que a gente sabe que em São Paulo ficaram principalmente no bairro da Moca e depois se espalharam. Mas a grande imigração dos países árabes fugindo dos ataques contra eles foi na década de 50. Esses judeus, a grande maioria, foi primeiro para Israel. Só que Israel é um país que estava começando, Israel tinha muita dificuldade. Israel, sei lá quanto podia ter lá na época, 500 mil pessoas vivendo, de repente chegam mais 500 mil. Israel não tinha condições de absorver tanta gente. O pessoal dormia muito em barraca mesmo, lona, trabalhavam no que conseguiam, era uma situação muito, muito difícil. Então os judeus começam a procurar outros países para poder refazer a vida, onde recomeçar a vida. Primeiro vão se espalhando pela Europa, que estava mais perto, que era mais fácil. Muitos vão para a América, né, que o sonho sempre os Estados Unidos, até que eles começam a descobrir o Brasil, porque alguns já tinham parentes aqui, já tinha gente que tinha vindo para cá, e essa comunidade sefaradi expulsa dos países árabes começam a vir para o Brasil, principalmente nos anos 1950, que eles vêm para cá. Teve uma primeira imigração do Líbano, um pouco da Síria, de 1910, 1920, que são os Nigri, são Zitouni. Esse pessoal veio em 1910, 1920, porque não era, apesar de o Líbano estava em paz, mas não era um país que tinha muito futuro, então muitos acabaram vindo para cá. Então esses que a gente sabe que em São Paulo ficaram principalmente no bairro da Moca e depois se espalharam. Mas a grande imigração dos países árabes fugindo dos ataques contra eles foi na década de 50. Principalmente no mercado financeiro, porque eles eram muito bons no mercado financeiro, como a gente viu antes, né? Esse pessoal que vivia em Alepo, o principal trabalho deles ali era justamente o comércio entre o Oriente e o Ocidente, as caravanas que saíam do Oriente para ir para o Ocidente ou vice-versa, paravam em Alepo para tomar comida, água, e ali era feito um comércio muito interessante de letras de câmbio. Em vez de eles ficarem carregando ouros, metais, pedras preciosas, os judeus davam para eles uma letra de câmbio, e essa letra de câmbio esse comerciante levava para um outro país, e no outro país um outro judeu recebia aquela letra de câmbio e dava o dinheiro para ele. Quer dizer, eles sabiam que aquilo era como se fosse um cheque ao portador mesmo. Então eles tinham uma habilidade muito grande para lidar com dinheiro, 2, 3 mil anos, fizeram essa grande contribuição.
A partir de 1948, quando foi fundado o Estado de Israel, os países árabes já tinham dito na ONU, já tinham ameaçado que não permitiriam que o Estado de Israel fosse criado, que o Estado judaico fosse criado. Ameaçaram com guerra. Quando, de fato, foi proclamada a independência de Israel em 1949, imediatamente vários países árabes iniciaram um ataque contra Israel, que foi a primeira guerra de Israel, a Guerra da Independência. Os exércitos da Arábia Saudita, Iraque, Síria, Líbano, Egito, 5 ou 7 exércitos de países diferentes que atacaram Israel. A guerra durou 1 ano e meio. Israel conseguiu vencer. Só que em muitos desses países começou uma perseguição muito violenta contra os judeus, principalmente na Síria e no Iraque, inicialmente. Começou uma perseguição muito grande. E os judeus começaram a procurar meios de fuga, de sair desses países. Na Síria foi uma coisa bastante complicada, porque eles começaram a pedir um certo valor para dar autorização para os judeus saírem. E esse valor aumentava com o tempo, porque eles viam que os judeus estavam pagando, os judeus estavam dando jeito de pagar, descobriram que assim podiam ganhar um dinheiro em cima da fuga dos judeus. A situação foi piorando e começaram a fugir de todas as maneiras. Quem não conseguia documento, tem gente que chegou a cruzar o deserto a pé para chegar no Líbano. Essas fugas sempre iam para o Líbano. As fugas da Síria eram sempre punidas. Cruzavam o deserto a pé, ou iam escondidos em carros de árabes que eles contratavam, táxis, alguns se disfarçavam, mulheres que se vestiam de árabes para poder fugir. Famílias inteiras fugiram desse jeito. Os judeus então embarcavam nesse avião, iam para Chipre, desembarcavam em Chipre eles pegavam um avião e iam para Israel. Então o Iraque fingia que eles estavam acreditando que eles não iam para Israel, porque o que o Iraque queria mesmo era dinheiro em troca desses judeus, expulsar os judeus de lá e confiscar tudo que os judeus tinham. Então aceitou esse disfarce. Essa operação é uma das operações mais impressionantes, porque em poucas semanas, realmente parece 4, 5 semanas, mais de 110 mil judeus foram tirados dessa maneira do Iraque. Acabou a comunidade iraquiana, a comunidade judaica no Iraque, em 4, 5 semanas. Uma coisa impressionante. Era uma operação muito, muito bem feita, mas o que acontece? Quando a gente tem poucas imagens dessa operação, mas as poucas que a gente vê, eram os judeus saindo com a roupa do corpo, e era isso mesmo que o Iraque permitia. Eles só podiam sair com a roupa do corpo e algo equivalente a 10, 20 dólares. Uma dessas pessoas que estavam desses voos, que é o Moshe Bekor, que é um judeu iraquiano, ele tinha na época uns 18, 20 anos, ele fez parte dessa fuga, desse voo, foi para Israel, e depois ele acabou vindo para o Brasil na década de 60, se eu não estou enganado, e ele conta isso, e ele fala, saíram com a roupa do corpo. Então, como a gente pode ver, já na Síria e no Iraque já não tinham mais judeus. Aí dá uma certa acalmada nessa situação, mas os judeus passaram a não ser bem vistos nos países árabes. A situação piora quando Gamal Abdel Nasser toma o poder do Egito.
Primeiro teve o general, acho que era Naguib, o general Naguib ou Naguib, não sei como falo, esse general Naguib derrubou o rei Farouk, acabou com o reinado do Farouk, tomou o poder. No ano seguinte, o coronel Nasser derruba o Naguib, toma o poder e coloca uma linha dura mais forte ainda. Quando chega em 1956, que a gente lembra da Segunda Guerra de Israel, porque o Nasser nacionaliza o Canal de Suez. O Canal de Suez ia ser nacionalizado dali a alguns anos, mas o Nasser era um nacionalista. Ele antecipa a nacionalização do Canal de Suez, fecha o comércio que passava pelo canal. A Inglaterra e a França não aceitam isso, porque dependiam muito dessa rota para o comércio. Israel também fica numa situação difícil, porque precisava dessa passagem. E o Nasser aumenta o nacionalismo e começa a perseguir os europeus que viviam no Egito. Quando esses judeus todos que eu falei, né, eles saíram sem cidadania, eles não tinham nenhum documento. Por isso que esse projeto que eu estou desenvolvendo, que é um filme, um livro, chama Laissez-Passer. Laissez-Passer é um documento emitido por um país que permite a uma pessoa chegar num outro país e acabou. Quer dizer, não é um passaporte, é um laissez-passer, um deixa passar. E também você não consegue viajar de um país para o outro sem nenhum documento. Carteira de identidade não serve, documento nacional não serve, então existe esse laissez-passer, que é num papel amarelado, que é um documento aceito pela comunidade internacional. Os judeus tinham que conseguir um laissez-passer para sair do Líbano e chegar na França ou na Itália, e da Itália chegar no Brasil. Os egípcios, todos eles precisavam de um laissez-passer, porque eles não tinham passaporte. Eles deixaram de ser cidadãos egípcios, deixaram de ser cidadãos sírios e não eram nada, eles eram apátridas, completamente sem cidadania, apátridas. No Líbano aconteceu um fato muito curioso. Os judeus sírios, e mesmo os judeus que estavam no Líbano, precisavam de uma cidadania, precisavam de um passaporte, de um documento, para poder sair do Líbano e chegar num outro país. Aí eles ficaram sabendo que o embaixador do Irã no Líbano, naquela época o Irã estava na mão do Shah Reza Pahlavi, esse embaixador jogava muito nos cassinos de Beirute, era um jogador massa, os cassinos, perdia fortunas. E a comunidade judaica, um outro chegou para ele e falou assim: olha, eu tenho um jeito de fazer você ganhar dinheiro, por que você não me vende um passaporte? Esse embaixador achou a ideia ótima, ele falou: puxa, se eu começar a vender passaportes iranianos, esses judeus, eu vou arrumar dinheiro para pagar minhas dívidas no cassino. Isso aconteceu. Ele começou a vender passaporte iraniano dos judeus, principalmente da Síria, que estavam no Líbano. E o mais incrível, eram passaportes verdadeiros, não eram passaportes falsos, porque quem estava emitido era o governo do Irã. Ele, então, chegava um judeu com a família e falou: olha, tenho 5 filhos, a minha esposa, nós precisamos de um passaporte. Então, no passaporte aparecia assim, por exemplo: nascido em Alepo, nacionalidade iraniana. Isso está no passaporte, eu vi passaporte aqui. E ele acabou vendendo milhares de passaportes, esse embaixador, dessa maneira. Até que o Shah Reza Pahlavi ficou sabendo disso, chamou o sujeito e falou: meu, você está maluco? Como é que você está vendendo passaporte para esse pessoal? Não pode fazer isso, tal. Deu um problema diplomático. A comunidade judaica do Líbano estava sabendo que a irmã do Shah estava construindo um hospital infantil em Teherã.
Então eles falaram para ela, olha, se o teu irmão ajuda a gente dá dinheiro para você terminar esse hospital. E aí foi feito o negócio, chegaram num acordo. Então, a comunidade judaica ajudou a terminar o hospital infantil em Teherã. Os passaportes continuaram a ser emitidos, e com esses documentos os judeus conseguiam se espalhar pelo mundo.